Aí, galera, ó, nessa parte final da nossa aula de PG aí, vou dar uma limpada nesse papel aqui. A gente vai falar aí agora primeiramente, de produto dos termos. Então, lembra lá na PA que a gente somou os n primeiros termos da progressão aritmética? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai multiplicar os n primeiros termos da PG, tá bom? Então a gente vai chamar de PN, né? PN vai ser o produto dos n primeiros termos, tá? Então a gente vai fazer aqui uma coisa parecida, né, com o que o Gauss fez, só que agora a gente vai fazer para PG. Ó, então o A1, a gente vai falar que ele é igual ao A1. O A2, ele vai ser igual ao A1 vezes a razão. O A3 vai ser igual ao A1 vezes a razão ao quadrado, tá? Que é o A2 vezes a razão. O A4 vai ser igual a A1 vezes a razão ao cubo, tá? Até que a gente chega no AN, que é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1, né? Que é a fórmula do termo geral. Aí a gente vai multiplicar todo mundo da esquerda aqui, tá bom? Ó, A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4 vezes AN. E quando a gente multiplicar todo mundo da esquerda aqui, então a gente vai multiplicar todo mundo. Quando a gente multiplicar todo mundo da esquerda aqui, vai dar o quê? Vai dar o produto dos n primeiros termos. Vai dar o PN aí, tá? E quando a gente multiplicar todo mundo da direita, olha o que vai acontecer, ó. A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1 n vezes. Então, o seu A1, ele vai estar elevado a n, né? A1 n vezes A1 elevado a n. E a pergunta é, quantas razões a gente vai ter aqui? Porque, ó, a gente pode colocar aqui nesse primeiro, ó, q elevado a zero, né? Ó, q elevado a zero, q elevado a 1, q elevado a 2, q elevado a 3. Então, aqui a gente não tem nenhuma razão. Aqui a gente tem uma. Aqui a gente tem duas, três, quatro. Então, o total de razões que a gente vai ter, ó, vai ser 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais até quanto? Até n menos 1. Não é? Isso que apareceu aqui é o quê, ó? É uma soma de PA. Beleza? Então agora, pessoal, a gente tem que saber quanto que vale essa soma aqui, de 0 até n menos 1, para a gente substituir aqui no expoente do Q, tá? Essa soma aí, né, eu já vou dar o valor dela direto, tá, pessoal? Porque nosso tempo tá acabando, mas vocês podem calcular, tá? Usem aí a fórmula de soma de PA. Aí o seu primeiro termo é 0, a razão é 1, e você tem 1, 2, 3, você tem n elementos, né? Aí se você aplicar a fórmula de soma de PA aqui, ó, nessa soma aqui, você vai encontrar n que multiplica n menos 1 sobre 2. Beleza? E aí essa daqui então seria a fórmula do produto dos n primeiro termos. Beleza? Então, por exemplo, né, vamos fazer um exemplo disso aqui. Você tem essa PA, 1, 2, 4, 8, né? E você quer saber quanto que dá o produto dos 10 primeiros termos. Então, você quer o P10. Tá? Então, o que você tem que fazer? Aplicar a fórmula. Descobre quem que é o A1, que é 1, não é? Ó. Aí você vai elevar a 10.
Aí você vai multiplicar pela razão, que é quanto? 2. E esse 2 aqui você vai elevar a n, que é 10, vezes n menos 1, que é 9, sobre 2. Tá? Aí 1 elevado a 10 é 1, então isso aqui vai sumir. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45, tá? Então, vai dar aí o produto 2 elevado a 45. Aí você pode deixar na forma de expoente, né? Que ninguém é obrigado a calcular 2 elevado a 45. Dá um valor grande, né, pessoal? Porque, cara, isso aqui vai acumular aí uns expoentes loucos, né? Você vai estar multiplicando 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3. Aí vai dar aí um númerozão, né? 2 elevado a 45 no caso, tá? Então, a fórmula aí do produto dos n primeiros termos, né? É dada por isso aqui, tá? Você precisa saber PA para conseguir encontrar essa. Show? Tá. Aí, pessoal, lá na PA, a gente calculou então a soma, né, dos n primeiros termos. Aqui na PG, a gente calculou o produto dos n primeiros termos. Até porque a PG aí a gente viu que ela é tipo uma PA de ordem maior, né? A gente trabalha nela com as operações maiores, né? Então, a gente passa aí de soma para multiplicação, passa de multiplicação para potência e assim por diante. Mas a gente também não poderia calcular a soma dos termos da PG? Poderíamos, que é o que a gente quer fazer agora, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, soma dos termos de PG, e a gente vai trabalhar com uma PG finita primeiro, tá bom? Então, soma dos termos de PG finita. E aí, a gente vai representar não mais por PN, mas por SN, tá? Igual lá na PA. Na PA, SN era a soma dos N primeiros termos, só que agora aqui a gente vai fazer para PG, tá bom? Então, o que que a gente quer, pessoal? Ó, a gente quer aqui A1 mais o A2. Quanto que é A2? Ó, A2 é A1 vezes Q, não é? Mais o A3, que é quanto? A1 vezes Q quadrado. Mais o AN. O AN é quanto? O AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Então, a gente quer saber quanto que vale essa soma. Tá? Aí, qual a ideia aqui? A ideia é multiplicar os dois lados por Q. Então, vou multiplicar aqui por Q. E o que que vai acontecer? Ó, eu vou ter A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado, né? Porque A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado. Mais A1 vezes Q ao cubo, mais, pontinhos aí, A1 vezes Q elevado a N menos 1 mais 1, que vai dar N. E a ideia aqui, pessoal, é subtrair a equação de cima da equação de baixo. Tá? Então, Sn menos Sn vezes Q, então a soma menos a soma vezes a razão, vai ser igual a... Aí, ó, esse corta com esse corta com esse corta com esse. Tá? Até que esse aqui vai cortar com esse aqui. Então, vai sobrar o A1 da equação de cima, menos, né, porque a gente está fazendo isso menos o A1 vezes Q elevado a N. Beleza?
Aí você vai tirar aqui o seu Sn em evidência. Vai sobrar 1 menos Q. E isso aqui vai ser igual, ó, tirando o A1 em evidência, vai sobrar 1 menos Q elevado a N. E aí você passa o 1 menos o Q para o outro lado dividindo. Então, o Sn aqui vai ser igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Tá? Formulinha aí importante. Beleza? Então, te dá a soma dos N primeiros termos de uma PG finita. Tá? Vamos fazer um exemplo disso aqui? Perdão. Ó. Temos essa PG aqui, ó. 1, 3, 9, 27 pontinhos. Show? E a gente quer calcular a soma dos 10 primeiros termos, que é o S10. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais, sei lá, 81, né? Então, para a gente calcular a soma dos 10 primeiros termos, a gente vai aplicar... Para a gente calcular o valor, né, a gente vai aplicar a fórmula. Então, quem que é o A1? O A1 é 1. Então, a gente vai multiplicar o A1, que é 1, por 1, menos Q. Quem que é Q, pessoal? Quem que é a razão? Ó, a razão é 3, né? Daqui para cá tá sempre multiplicando por 3. Então, vai ser 3. Aí, Q elevado a N, né? Quem que é N? N é 10. Dividido por 1 menos 3. Então, a soma aqui dos 10 primeiros termos vai ser 1 menos 3 elevado a 10 dividido por menos 2. Né? Ah, professor, vai ser negativo porque se o denominador está negativo? Não, né? Porque 1 menos 3 elevado a 10 dá negativo também. A negativo em cima, negativo embaixo vai dar positivo, tá? Porque não tem como você somar aqui tudo positivo e dar negativo. Então, a gente conseguiu encontrar aqui o valor da soma dos 10 primeiros aí. Tá? Se você quiser multiplicar em cima e embaixo por menos 1 também, acho que fica mais bonito, ó. 3 elevado a 10 menos 1 sobre 2. Show? Aí você não vai precisar calcular isso aqui não, tá? Pode deixar como forma de potência. Aí, galera, ó. Para acabar aqui nossa aula, vamos falar então da soma dos termos de PG infinita. Tá? Aí vai funcionar da seguinte forma, ó. Se você vai somar infinitos termos, esse teu n aqui, ó, ele vai tender para o infinito, né? Então vamos pensar aqui. Quanto maior o valor do seu n, ó, se você vai aumentando esse n cada vez mais, o que será que vai acontecer com isso aqui, que é elevado a n? Se o seu q, pessoal, ele é 2, por exemplo, faz aí 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. Vai ficando cada vez maior, né? Então isso aqui vai explodir.
Porque isso aqui vai chegar no infinito se você aumentar o n para o infinito. Tá bom? Agora, se a sua razão ela for um número entre 1 e menos 1, beleza? Se você pegar um número aí 0, alguma coisa e começar a elevar ele, pessoal, ó, vamos pegar aí o meio, por exemplo, ó, meio. Aí você coloca um expoente. Então, meio. Meio ao quadrado é 1/4. Meio ao cubo é 1/8. Meio à quarta é 1/16. Então, se você vai aumentando o seu n cada vez mais, o resultado aqui final vai ficar cada vez mais próximo de zero, tá bom? Então, você só vai poder calcular uma soma infinita de uma PG se a sua razão for um número entre menos 1 e 1, tá? Porque senão esse termo aqui explode. Então, se a sua razão for um número aí 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa, tendendo o seu n para o infinito, isso aqui vai para zero, tá bom? Então, a soma infinita aí, ela seria dada por A1 sobre 1 menos Q. Tá? Simples assim. Não tem segredo não. Querem ver um exemplo disso aqui? Ó, deixa eu só reescrever a fórmula aqui. Ó, se vocês precisarem de um tempo aí para observar aqui, pausa aí. Mas ó, a nossa fórmula é essa, ó, 1 dividido por 1 menos Q, né? Então, se você quer saber quanto que vale a soma de todos os termos dessa PG aqui, ó, né? Quanto que vale essa razão, pessoal? A razão daqui, ó, é meio, né? Cada termo aqui a gente está multiplicando por meio. Então, a razão, ela tá entre menos 1 e 1. Então, essa sequência aqui, ó, a gente fala que ela converge, né? Beleza? Porque o valor aqui ele vai se aproximando cada vez mais de zero, o seu AN, ó. O seu AN ele vai ficando cada vez menor até chegar em zero, tá? Então, a gente fala que essa sequência aqui, ela converge. Mas, enfim, só curiosidade isso aqui. O fato da convergência, né? A soma da infinita aqui você tem que saber. Então, se a gente somar meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, o resultado disso vai ser o A1, que é meio, dividido por 1 menos a razão, que é meio também. Então, vai ficar meio sobre, aí 1 menos meio, meio. E meio sobre meio, 1. Então, se você somar isso aqui, ó, meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, infinitamente, vai dar 1. Uou! Da hora, né? Isso aqui é bonito demais. Show! E com isso, galera, a gente fecha aí o assunto PG e PA. Falamos basicamente aí 100% do que vocês precisam saber, tá bom? O resto aí é treino, é prática. Show? Então, galera, seguinte. Junto com essa aula aí, vocês estão recebendo uma lista, né? Obviamente, um selecionado de questões aí sobre isso. Sequência, PA, PG. E em adicional, né? Eu tava conversando com a Valéria. Eu tô fazendo o seguinte esquema com a Epicar, né? Toda semana eu posto para eles um simuladinho, né? Simuladinho. Aí eu coloco, sei lá, umas 10, 15, 16 questões. Depende aí do tempo que eu tenho para montar e tal. Mas eu coloco aí um apanhado de questões, né? Questões probleminha. E daí eu tô fazendo isso toda semana com eles, porque lá eu já tô acabando a matéria. Então, eles já estão praticando. Daí eu tava querendo fazer a mesma coisa com vocês. Então, eu tô pensando em toda semana, né? Ou pelo menos uma vez a cada 15 dias, tá postando um simuladinho, né? Que vai funcionar da seguinte forma. Eu coloco o PDF dele no Classroom, tá? E junto com o PDF eu também coloco um Forms
que é o gabarito, né? Então vai ter assim no Forms, ó, questão 1, A, B, C, D. Questão 2, A, B, C, D. Não vai ter nem enunciado, nem alternativa, tá? É só o gabarito. Porque essas coisas vão estar no PDF. Aí no PDF você vai lá e vê a questão 1. Aí você achou a alternativa E, aí aqui no Forms você vem e marca a alternativa E, por exemplo. Tá bom? É esquema do simulado, tá? Acho que o simulado de vocês foi assim também. Então, o que que eu tô pensando, né? Toda semana tá dando um simuladinho pra vocês. Aí vocês tirem aí, sei lá, umas 2 horas da semana pra tá resolvendo ele, tá? E lembra de marcar tempo. Marcar tempo é importante, tá? Por quê? Porque além da gente desenvolver aqui o ferramental para conseguir resolver as questões, a gente também precisa desenvolver velocidade, tá? Então, cada simuladinho aí eu acho que eu vou deixar como padrão 2 horas, mas se por acaso ter um simuladinho um pouco mais puxado, aí eu coloco mais tempo, ou um pouco mais leve, eu coloco menos tempo, mas vamos deixar aí como padrão 2 horas de prova, tá? Então, sentem aí qualquer dia durante a semana para fazer isso aqui e resolvam, passem o gabarito, tá? Porque passando o gabarito vocês já vão ter a nota, que isso aqui vai corrigir automático. E aí eu queria pedir para vocês também fazerem organizado isso aqui no caderno, né? Porque isso aqui que vai ser a nossa atividade de tarefa, tá? Então, eu queria pedir aí para depois vocês depois que vocês terminarem esse simuladinho, vocês tiram uma foto aí da resolução e manda aí pro curso, né? Porque a gente tá querendo acompanhar vocês mais de perto, tá bom? Então, esse simuladinho aqui, ele deve ser entregue não só o gabarito no Forms, né? O gabarito vocês colocam aqui para conferir e ganhar a nota. Mas a gente também queria pedir aí os cálculos, tá? Então, por quê? Para primeiro forçar vocês a manter a organização, tá, galera? Porque é muito importante você ser organizado durante uma prova. Então, o que que eu recomendo? Sei lá, pega uma sulfite ou duas, dependendo aí da quantidade de rascunho que vai ter na prova de vocês. Aí você pega lá uma sulfite. Aí você fala assim, vou resolver o simuladinho em uma sulfite ou em duas. Por quê? Porque aí você treina tempo, você treina organização, tá? Você treina espaço. Aí você vai e faz todo o simuladinho bonitinho, organizado numa folha, né, para treinar. Aí tira uma foto e manda pra gente, porque a gente quer acompanhar de perto, né, quem tá fazendo, quem não tá, quem tá mais dedicado em matemática, quem tá mais dedicado em história, geografia, sei lá, tá? A gente quer ter uma noção de vocês para poder dar um direcionamento melhor. Então a gente não tá com essa visão de vocês da pré-militar, né? Então igual a gente tem da Epicar, porque da Epicar lá a galera faz bastante tarefa. Daí, como vocês a gente deixa mais livre, a gente não tem tanta visão. Beleza, galera? Então eu queria pedir essa colaboração de vocês, tá? Então, junto com a aula de hoje, vocês estão recebendo esse simuladinho, que é para ser feito em 2 horas, de um rascunho aí. Fiquem à vontade aí, de forma organizada, vocês que se organizem aí. E aí eu vou colocar como data de entrega uma semana, tá? Então, vou colocar aqui para a data de entrega dele ser para o dia 21 de maio. E aí a gente tá com uma política no curso de deixar as entregas até 8 da noite, tudo bem? Para não sobrecarregar também o Denis que vai estar recebendo isso aí. Então, até dia 21 de maio, né, às 20 horas, a gente vai estar recebendo resolução, tá? Aí o Forms vai ficar aberto aí, tá bom? Então eu queria pedir isso aí pra vocês. Fechou, galera? Aí isso aqui é legal porque vai gerar dúvidas. Aí as dúvidas que vocês forem tendo desses simuladinhos, vocês vão me passando que no tempinho que sobrar da aula eu respondo, tá? E é isso aí. Mas vocês também podem me procurar no WhatsApp, tá? A gente tá nos grupos. Já tem gente que me procura no WhatsApp para tirar dúvida. Show, super incentivo. Então, tô aí disponível para vocês. Tá, recado dado, tá? Não vou mais tomar tempo de vocês, não. Vão lá estudar. Abraços e bons estudos, galera. Falou, até amanhã, né? Na verdade, amanhã tem geometria. Mas de matemática a gente fica por aqui.
Valeu!